Bom dia a todos. Então, meu nome é André Pacheco, dando seguimento às reuniões semanais aqui da nossa equipe de arritmias. Eu trouxe hoje um artigo agora de abril, recente, que é um assunto interessante, uma coisa nova, é uma chamada Síndrome da Depressão do ST familiar. E o artigo fala sobre os achados eletrocardiográficos, arritmias, envolvimento do VE nessa síndrome. É um grupo dinamarquês que começou a estudar isso há alguns anos, descobriu alguns casos de uma doença aparentemente nova, né? Então, a primeira publicação deles foi agora em 2018, no índice, esse Bundgaard, que é o pesquisador principal desse grupo. Então, eles descreveram uma síndrome chamada depressão do ST familiar, que é uma doença caracterizada por uma alteração, uma depressão do ST côncava, não isquêmica, persistente em múltiplas derivações. E essas doenças envolvem risco de FA, arritmias ventriculares e morte cardíaca súbita. Então, a base dessa doença descrita, ele envolve essa depressão do ST, né, no mouse aqui, de V1 a V6, múltiplas derivações, D1 AVL também, e um super de AVR, que geralmente tem um notezinho na parte ascendente. Então, o carro-chefe é isso, depressão do ST, múltiplas derivações, mais um super de ST em AVR. Não sei se dá para ver bem na imagem. V1 tem super. V1 também, mas o AVR geralmente é maior do que o V1 na doença. E no VTV4, V5, nesse infra aqui, ele descreve que às vezes também tem um note na parte ascendente aqui do infra, né? Também ele descreve dessa forma. Então, começou a se ver que teve, nesse 2018, uma correspondência de 5 famílias, né? Em 3 diferentes países, com a mesma alteração e com sinais que parece ser uma doença autonômica dominante, genética, que até então não é descrita, né? Então, ele no aerograma, aqui bem interessante, aqui o caso índice, né? Com FA, morte súbita, fracionação 45%, e a partir daqui viu que teve morte súbita nos pais, né? Nos filhos aqui afetados aqui com a doença também, assim, dois assintomáticos, depois, né, irmãos também afetados aqui, sempre um padrão autossômico dominante, né? Alguns têm manifestação, outros não, né? Então, o 18 foi a primeira vez que eles escreveram esses primeiros casos, né, descobertos do grupo deles. Em 2021, eles publicaram os primeiros 10 casos familiares, né, dessa possível síndrome nova, 2021. Então, caracteristicamente, tem que ter aquela alteração do eletrocardiograma, mas, lógico, ausência de isquemia, incidência coronariana, né? Tem que ter um eletro estável ao longo do tempo, né? Um eletro que não desaparece e volta, ele sempre tem que estar presente no eletro, persistentemente, e acentua no exercício também. E eles escrevem que a doença varia de acordo com o tempo, mas usualmente a pessoa fica assintomática até que, em certa hora, comece a ter arritmias, né? Principalmente FA, mais frequente, e seguido não de ter VFV e morte súbita, né? Então aqui ele coloca algumas imagens também de 21, mesmo padrão, né? De uma ínfra de ST aqui, V1, V6, D2, AVF e D3, e o AVR um pouquinho supradinho aqui. P1 também, né? Mas AVR que descreve mais. E aqui um exemplo, né? Que sinusal e entra na taquicardia ventricular polimórfica, né? Então ele descreve um dos casos. Então esse artigo que eu trouxe agora é um estudo de mais tempo de segmento, né? O objetivo então é caracterizar as características coreográficas, arrítmicas e estruturais num segmento médio, as primeiras 14 famílias dinamarquesas com essa possível nova síndrome. Então, a população do estudo, né, um método, né, era 14 famílias estão dinamarquesas, predomínio branco, foram incluídos. O caso índice da família 1, ele foi encaminhado depois de morte súbita cardíaca abortada e alterações ST inexplicadas, né, e a partir daí, as outras 13 famílias, né, foram a partir de casos índices de consultas assim, de pacientes com queixa de dor torácica, palpitação, dispneia ou síncope, com essas características no eletrocardiograma, né? Então, o eletro tem que ter essas alterações de depressão em várias derivações, inexplicadas e persistentes, foram incluídas, para a família ser rastreada, né? Para precisar da família também. Tem que ter pelo menos 2 familiares com essas alterações na mesma família, para se pesquisar a família toda, né? Então, as famílias foram avaliadas com avaliação em cascata, clínica, né? E história, cardiograma, eco, Holter, a maior parte das vezes fez teste de esforço, tecido coronário ou CAT para descartar doença coronariana, e em alguns casos também ressonância do coração. Os elétricos que tinham marca-passo ou bloqueio de ramo foram excluídos dessa amostra, não foram feitos de rotina teste de frecainida ou adrenalina,
não foi feito de rotina, né? A biópsia endomiocárdica foi feita em 3 casos, 3 pacientes, e os dados dos desfechos clínicos foram a partir dos dados dos pontuais eletrônicos, do follow-up foi a partir do diagnóstico, né? Até o final ou até a morte, né? Então, de resultados, né, descrevendo foram 40 pacientes afetados, então, com essa síndrome, de 14 famílias diferentes, né? Então, essa amostra, o follow-up foi de 9 anos, e nenhum desses pacientes tinha outras alterações, assim, físicas, assim, neurológicas, outras coisas, assim, extracardíacas, né? Então, a tabela 1 aqui sobre as características clínicas, né? A idade média foi 49 anos, mas eu falo depois que tem a mais novo paciente teve 14 anos, né? A idade do começo dos sintomas foi em torno de 50 anos, então um pouquinho já mais de meia idade, né? Não é paciente muito jovem, assim, mais de meia idade, com diagnóstico. 14 pacientes foram probandos, né, os afetados, e 26 foram detectados a partir da pesquisa familiar. A maior parte foi no rastreamento familiar que viu, né, que tinha. Ciência cardíaca, né? 80% classe funcional 1, um pouco, né? Só 11% classe funcional 2, MIRA, né? E 3, 9%. Classe funcional 4 não tinha nenhum. 20% tiveram 5, 8 pacientes. Diabetes 0, hipertensão 23. As características clínicas, e só um paciente tinha isquemia associada. Então, os 40 pacientes sempre tem que ser descartado com doença isquêmica, né? E só um deles tinha, que infartou nesse meio do caminho com essa isquemia também. Então, beta-bloqueador 26%, então, os remédios de uso comum, né? E dispositivos pouco, né? Ó, marca-passo 0, 3 pacientes só com CDI, 8%, né? E um paciente com desfibrilador CDI. Resultados, então. Então, 40 pacientes afetados, né, da amostra, 5 pacientes tiveram morte cardíaca súbita abortada ou morte súbita, né? Desses 5, 3 homens e uma mulher tiveram morte cardíaca súbita abortada com TV documentada, FV documentada, mais uma idade assim, média, né, 53 anos, 60, 68. O quinto paciente já tinha insuficiência cardíaca grave, e aí foi achado morto em casa, na cama. Não foi feita autópsia, mas se inferiu que foi morte cardíaca súbita, né? Desses pacientes, eu vou colocar um pouquinho da discussão junto, né? Desses 5, na verdade, 3 pacientes desses tiveram arritmias, FV, TV, só que não tiveram FA, que é o mais comum da síndrome. Então, eles acham que tem um fenótipo mais de arritmia ventricular, diferente um pouco da FA. E 4 desses pacientes que tiveram eventos graves, eles tinham um certo grau de disfunção ventricular esquerda, histórica. Nenhum desses pacientes tiveram arritmias ventriculares no exercício, sempre em repouso. Então, falando sobre a taquicardia ventricular, elas foram rápidas, polimórficas, né, rápidas, ciclo médio aqui 200 a 250 milissegundos, os primeiros batimentos. Eles não tiveram uma sequência curta longa, né, para iniciar a FV, nem alteração do ST-UT antes de começar a arritmia, logo antes, não tiveram. E as acessos ventriculares do começo da TV teve um acoplamento de 300 a 360 milissegundos. Então, relativamente curto o acoplamento, né? Então, aqui alguns exemplos, né, de um caso aqui do paciente, que é outro caso aqui, que não teve, né, no começo da FV aqui, 360 vezes 40 milissegundos. E na discussão eles já comentam que, assim, apesar de ter um pouco de acoplamento curto, nem todos os pacientes tinham acoplamento abaixo de 350, que é mais escrito naquelas síndromes de acoplamento ultra curto, que pode desencadear a FV idiopática, né? Então, eles já discutem sobre isso também. E eles falam que na discussão também que essa arritmia ventricular lembra, né, um quadro de síndrome de onda J, né, de Brugada, que poderia ser, mas nenhum desses pacientes também que fecharam critério para Brugada, nem síndrome de onda J, né? Então, no princípio, no método de base não tem sinal disso, né? Resultados aí, então, do ponto de vista de herança genética aqui, seguir um padrão assim de doença autossômica dominante, né? Eles teve foi meio igual homem e mulher, e a transmissão foi compatível com isso. A penetrância também foi, então, metade dos pacientes, ó, veja um exemplo aqui, né? O familiar aqui que isso foi afetado, e aqui um filho foi, a outra filha foi, e os outros dois não foram. Então, a penetrância ficou em torno de 50%, mais ou menos, né? E realmente bem interessante, segue o mesmo padrão de adoção predominante. Então, em termos de apresentação clínica, mais comum foi pacientes terem em termos de arritmia ter FA, né? Em 10 pacientes, 25 dos pacientes tiveram FA. A idade média de início da FA foi em torno de 48 anos, né? Um pouquinho mais de meia idade, não teve muito jovem assim, né? Desses total dos pacientes, 10 pacientes, 3 ficaram permanentes,
4 ficaram persistentes a longo tempo e 3 ficaram paroxísticos na evolução. Fora da FA, mas em termos de arritmia supraventricular, 2 tiveram outro tipo de arritmia, que foi taquissúpara e taquiatrial, se não me engano, os dois pacientes, e somando tudo, teve 12 pacientes, então, com arritmia supraventricular, né? Eles mostram um gráfico aqui de percentual de pacientes livres de fibrilação atrial, né? Homens mais afetados que mulheres, né? Então, em torno de 25% no geral teve FA, mas mais homens, né? E aqui temos de livre de arritmia no geral, também o mesmo padrão, teve diferença entre homem e mulher, né? Quanto à disfunção ventricular esquerda, 10 pacientes tiveram redução de função sistólica, né? Então 25% também, 7 homens, principalmente homens. E no total da análise, 11 pacientes faleceram, né? Na média de idade de 71 anos. Né? Então aqui, gráfico livre de disfunção sistólica, homem, e aqui em termos de morte total, então 11 pacientes faleceram, né? Nesse tempo, dos 40 iniciais, né? Então, temos de eletrocardiograma, né? O principal aqui, eles sempre reforçam bem que as alterações elétricas têm que ser, eles foram estáveis ao longo do tempo, não tem muita mudança. O eletro é alterado, tem aquelas alterações de infra, e persistem assim ao longo do tempo, não tem um grande mudança. E isso fala, é diferente um pouquinho de outras síndromes genéticas que podem ir e voltar, mudar, que existem, não tem um eletro, ele não tem um eletro bem estável. Então, a maioria foi ritmo sinusal, aqui na tabelinha do eletro, né? O PR foi normal, o QRS stable, 92 milissegundos de média, né? O QTC bem normal, né? 394 milissegundos. Então, não tem associado com isso, né? Em termos de infra no eletro inicial, realmente a VR é onde ficou mais positiva, que é o 144. Ó. V1 também ficou positivo, mas em torno de mais 50. Então, realmente a VR é onde é mais positivo, uma característica do eletro dessa síndrome que descreve. E onde ficou mais infrado foi aqui V4 e V5, né? 194, né? E ao longo do tempo flutuou pouco, né? O que mais flutuou aqui foi V4 e V5, V4 e V5 mesmo. Mas no geral foi um eletro bem estável, não teve grande mudança ao longo do tempo, né? Então V4 mais 5, V5 que é o mais infrado e a VR positivo. Em termos de Holter, né? De médio, média 66, exercícios atriais, né? Pouco, né? 0,8% do tempo, ventriculares 1% do tempo, assim, na média, né? Dos pacientes, então não é um Holter tão alterado assim de base, né? Que então escreve um paciente mais jovem que teve, foi de 14 anos, foi um pouquinho fora da curva, e eles trazem um eletro aqui que eles mostram que esse paciente de 14 anos aqui, quando tinha 6 anos, já tinha um pouquinho de alteração já, mais discreta, mas já tinha um pouco, né? Ele bota aqui em vermelhinho aqui a linha de base, e vê que de 2 e 3, ele piorou um pouquinho o infra, né? Com 14 anos versus 6 anos, o mesmo paciente, né? E V4 e V6 também, ele tinha um pouco, quase nada, né? E V4 depois, com 14 anos, que ela apareceu mais. Então, já tinham alterações discretas com 6 anos. Que descreve só alguns exemplos assim, do padrão característico, né? Assim, de infra de ST, então V1 a V6, nem sempre é muito intenso, né? O infra, né? E a VE um pouquinho supado ali com aquele nortezinho ali. Então, mais ou menos o mesmo padrão, assim, de passar alguns exemplos de pacientes, né? Então, ao teste de esforço, né? Eles geralmente têm exacerbação no teste de esforço do infra, né, já tem indicado antes infra um pouquinho mais, somente V5, AVF e V2, mas não tem arritmia induzida no exercício. Não podemos encadear nenhuma arritmia no teste de esforço, né? Só um paciente teve um bloqueio de ramo, uma aberrância de condução nos testes de esforço, mas não exercício, não arritmias, né? Aqui ele mostra um exemplo, né? Paciente aqui pré-esforço, né? Tem um infra aqui melhor que V3, V3 a V6, né? Inferior também dá para ver bem. E aí no teste de esforço eles acertam um pouco, né? Esse padrão, né? Assim, né? Sempre tem que ter essa exacerbação, né? De imagem, né? Então, 25% dos pacientes tiveram fração de ejeção abaixo de 50%, como a gente falou antes. Então, 10 pacientes, 25% um pouquinho de disfunção sistólica. Desses, 8% tiveram disfunção grave, né? 15, 20, 25%, então pouco de disfunção grave, se for ver, né? E masculino, fração de ejeção menor do que as mulheres. Mas, assim, em termos de imagem, eco e ressonância, não foi visto muito hipertrofia, fibrose, assim, não teve doença isquêmica associada na imagem. Só ver aqui a de média 50, ó, temos de septo para ele posterior 8, não teve grandes. Diâmetro 53 por 53, volume diastólico, bem normal. Então, ato pequeno também, nada demais. Assim. Em termos de fibrose,
Só um paciente tem um pouco de fibrose e bem discreta em lateral, hein? Então, não é uma doença que tem fibrose, assim, aparentemente, na imagem, né? E um desses pacientes teve um defeito septatrial, né? Em uma mulher. Assim. Não sabe muito bem se tem alguma coisa a ver ou não, né? Então, em termos de tratamento, né? A maioria, poucos, né? Usaram beta-bloqueador, né? IECA, pouco tinha disfunção, né? Então, anticoagulantes orais, 18%. Então, 7 pacientes, 18%, né, da amostra, fizeram pelo menos uma ablação. 3 fizeram ablações de FA. 2 pacientes TAC SUP, então uma foi Wolff, outra foi TAC atrial, né? 2 pacientes homens fizeram ablação de arritmia ventricular. Então, o padrão tipo de SSC ventricular visto foi um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, com eixo inferior e transição EV2. E desse total de pacientes, só 4 pacientes tinham CDI, desses 3 profilaxia secundária mas esses 4 tiveram terapias apropriadas, né? Quem ganhou CDI realmente teve terapias depois também. E não descreveu melhor detalhes sobre as terapias no CDI, só citou. Então aqui são as imagens sobre a avaliação da FA, que foi assim, um paciente, né, que foi feito, que comentam que assim, não tinha assim, sinais de amplitude alterada, assim, de área de cicatriz, assim, não, no princípio não foi visto assim, nesses pacientes que fizeram avaliação de FA. Um paciente aqui, então ele escreve, um paciente só, 2 fizeram avaliação por TV, né? Um paciente, que é esse aqui, 62 anos, ele tinha exercício ventricular frequente, foi feito estudo fisiológico para ver se induzia alguma coisa, não foi induzido nada, foi feita a ablação. Mas eles escrevem que esse foi o único paciente que teve um ventrículo direito um pouquinho dilatado, que uma área de baixa voltagem na parede livre do VD, com potenciais anormais tardíos. Então, um paciente desses foi visto isso no eletroanatômico, né? Então, ele comenta que tem um paciente que teve essa alteração microestrutural, né? Que assim como o grudado tem também, pode ter uma coisa a ver, que os pacientes podem ter um tipo de coisa que não, poucos pacientes fizeram sua anatômica na amostra, né? Em termos de histologia, 3 pacientes fizeram biópsia, né? Eles não teve nenhum achado patognomônico com todos os pacientes, teve vários achados diversos, com hipertrofia em grau diferentes, cardiomiopatia, fibrose, mas não teve um achado assim único nos 3 pacientes, né? Alterações menores, mas também os achados que tiveram fibrose e cardiomiopatia, né? Então, pode ter uma coisa, seria alguma coisa do espectro das cardiopatias arritmogêneas, uma coisa assim, mas não tem um padrão assim nos 3 pacientes, né? Então, a partir daí, no final do artigo, eles propõem, eles atualizam o critério diagnóstico para essa síndrome, né, que dão os diagnósticos. Então, o critério diagnóstico para essa síndrome pelo eletrocardiograma, né? Então, os probandos, os casos índices, né? Tem que ter, então, uma ínfa de ST inexplicado, né, maior que 0,1 milivolts, né, em pelo menos 4 derivações, V3 ou V6 e D1 e D3 também, 80 segundos após o ponto J. Para parentes de pacientes afetados, pode ser um pouquinho menor, pode ser 0,05 milivolts de infra, né? Então, eles relaxam um pouquinho aqui. E tem que ser alterações, então, inexplicadas, persistentes ao longo do tempo e mostrar um pouquinho dessa situação no exercício físico também, que eles descrevem. Tem que ter essa elevação do ST pelo menos 0,1 em AVR, é um critério diagnóstico. Critérios tanto para probando quanto para parentes, né? Não ter nenhum eletro normal entre eles, tem que ser sempre alterado, se for um eletro normal entre eles, ele é um critério diagnóstico que descarta, né? No princípio. Tem que ter a acentuação da depressão do ST durante o exercício e tem que ter esse padrão exossômico dominante, né? Eles, a partir desses 41 pacientes, eles fizeram esses critérios para não perder nenhum paciente. Ele é bem sensível, os critérios, né? Todos os 41 pacientes estariam nesses critérios aí e tentando ajustar um pouquinho a especificidade, né? Então, esse é o carro-chefe que eles escrevem nessa nova síndrome, no caso. Então, na discussão, eles colocam, então, né, que o estudo detalha melhor a evolução dessa possível nova síndrome, né, depressão do ST. Os maiores achados foram, então, ter um ST alterado, né, ínfra ST lentamente progressivo ao longo do tempo e acentua durante o exercício. Essa síndrome é mais associada com FA e arritmia supraventricular, morte súbita abortada. As arritmias ventriculares foram polimórficas e rápidas, com um acoplamento relativamente curto, né? Os eletros teve alterações compatíveis, o mais novo começou até com 6 anos de idade, mas a média um pouquinho mais meia idade, e a disfunção ventricular esquerda foi em 25% dos pacientes, né? Um certo grau de disfunção, mas no geral, disfunção leve na maioria dos casos, né?
Então, que não sabe muito bem ainda qual que é o gene causador disso, foi visto, fez vários testes já para ver e eles não identificaram até o momento, assim, um possível gene para isolar, nada desse tipo. Eles fizeram muitos testes com SCN5A, que podia ter alguma coisa de com brulada pelo fenótipo, mas não acharam também nesse gene, nesse local, né? E eles falam que realmente é bom tentar buscar causa genética para ver se essa doença vai se enquadrar como uma doença primária elétrica ou doença de cardiomiopatia ou mista, né? Onde é que vai se enquadrar essa síndrome aí? Eles pontuam, então, que, assim, às vezes a cardiomiopatia pode começar só com o eletro alterado, depois vira imagem alterada, né? Mas eles acham que não parece isso, porque o eletro foi estável ao longo do tempo, a miocardiopatia foi a minoria dos pacientes que tiveram imagem alterada, né? Então, tem um padrão eletrônico dominante e não parece ser isso, né? Realmente parece que a eletro não é só alterada secundária à miocardiopatia, parece que realmente é uma coisa diferente disso, né? Por último, eles colocam lá, né, que inicialmente os pacientes que têm isso aí no eletro, eles vão ser sempre investigados, né, exame de imagem, visto isquemia. Quando descarta as alterações claras, fica hoje na parte clínica como achados não específicos, né, fica só na observação. E assim foi a maioria dos casos, assim, os casos que eles viram, a maioria foi investigado, não achou nada, foi feito no estudo. E especula que a partir de agora, sendo descrito isso, mais casos podem ser vistos, mais casos podem ser acompanhados, e daqui a pouco pode ser que tenha mais casos, né? E se diagnosticando pouco isso, porque não se sabe muito bem o que fazer com isso ainda, né? E então, foca aqui nos estudos na prevalência da síndrome, os próximos passos aí, né? Ver a prevalência, buscar, né? Ver a causa genética disso e tentar identificar isso de alguma forma, não sabe muito bem fazer em termos específicos, né? Então, no final aqui isso depende do que ele que sabia antes e o que adicionou, né? Que essas características clínicas que a gente comentou, né? Então, possível nova síndrome genética ou familiar de TD polimórfica, né? Esse aqui o novo Brugada aí, o Bundgar Síndrome, que é o dinamarquês que está descrevendo isso aí, né? Que alguns lugares estão chamando de Bundgar Síndrome já, né? Por causa dele, né? Então, ele trabalha lá em Copenhague lá e está descrevendo, que é o grupo dele que está descrevendo isso aí. Então,